Olá! Neste vídeo falaremos sobre impressoras, os diversos tipos, suas características e principais defeitos. A impressora é um dispositivo periférico que pode ser conectado a computadores por cabo USB, conexão Wi-Fi ou de rede. Sua principal função é imprimir arquivos, mas atualmente encontram-se impressoras capazes de realizar outras tarefas. A primeira impressora foi criada em 1938 por um norte-americano e levava horas para imprimir em preto e branco uma única folha. Em 1947, a fotocopiadora recebeu investimentos de uma companhia e passou a ser comercializada com o nome Xerox 914. Devido ao sucesso de vendas do produto, mais tarde a empresa mudou seu nome para Xerox Company. Atualmente, existem muitos tipos diferentes de impressoras de acordo com seu modo de funcionamento. Estas utilizam diversos materiais para impressão, possibilitando um resultado de qualidade na hora de atender às necessidades de cada caso. Entre vários modelos diferentes, podemos destacar impressoras a laser. A impressora usa a tecnologia laser para gravar a impressão internamente. Em seguida, o toner é borrifado em cima de cargas eletrostáticas e grudam instantaneamente, formando a impressão final. Mas o que é toner? O toner é um tipo de tinta em pó que, quando aquecida, gruda no papel. Esse tipo de impressora é utilizado em locais que demandam grande quantidade de impressões, como hospitais, escritórios. No coração de uma impressora laser existe um tambor com um fotocondutor orgânico. Essa substância tem uma propriedade curiosa. No escuro, mantém uma carga elétrica acumulada, mas quando exposta à luz, ela se dissipa com facilidade. Para imprimir uma imagem, primeiramente o tambor recebe uma carga estática uniforme. Um feixe de ondas laser é emitido de forma intermitente, traçando o caminho do texto ou da imagem que virá a seguir. Esses feixes de laser são direcionados por um espelho e vão em direção a pontos específicos do papel. Nesse momento entra em ação o toner, aquele que possui carga finita e que você precisa substituir sempre que o seu conteúdo acaba. Quando agitado, ele deposita pequenas partículas sobre o papel, passando antes pelo rolo do toner. A carga neste momento é negativa, mas o papel recebe uma carga oposta, positiva. Esse encontro de cargas positiva e negativa permite que as letras ou a imagem em questão sejam formadas na folha, pressionando-as firmemente no papel, de modo que elas não se dissolvam depois de impressas. Vale lembrar que antes desse processo ser iniciado, é necessário que os dados produzidos no computador sejam encaminhados para a impressora. Esse processo é feito via cabo ou Wi-Fi. Diferente do que acontecia no passado, quando o armazenamento de uma impressão consumia boa parte da memória RAM, os modelos mais atuais conseguem dar vazão mais rapidamente aos documentos impressos, concluindo todo o processo sem sobrecarregar tanto seu PC. Impressoras jato de tinta possuem boa qualidade e velocidade de impressão, porém ainda são inferiores às impressoras laser. Por isso, são ideais para impressões de baixo volume. Normalmente, são encontradas em residências e microempresas. Possuem 4 cartuchos de tinta, nas cores amarelo, magenta, azul e preto. Seu mecanismo de impressão é o seguinte: a gotícula de tinta é borrifada através da ação de um transdutor piezoelétrico que existe no interior da cabeça de impressão. Ao se aplicar um pulso de comando ao transdutor, ele deforma, produzindo assim a pressão mecânica que empurra a gotícula de tinta através da abertura da cabeça de impressão. Como os pulsos de comando são extremamente curtos, pode-se obter uma boa velocidade de impressão, além de uma excelente definição da imagem impressa. A definição da imagem de uma impressora desse tipo é dada em termos de pontos por polegada, podendo ultrapassar os 360 por 360, onde os valores determinam a definição no sentido horizontal e vertical. A tinta desce até a cabeça por gravidade, chegando aos furos de ejeção, que são extremamente finos, podendo ter metade da espessura de um fio de cabelo. Em cada um desses furos há um transdutor. Sem ele, a tinta não consegue chegar até o papel, em virtude da sua viscosidade. Bulk Ink. O Bulk Ink é um sistema de armazenamento de tinta externo, para que não precise ser utilizado o cartucho padrão que tem custo elevado no mercado.
Este sistema não é autorizado pelos fabricantes, mas mesmo assim seu uso vem se tornando cada vez mais popular, já que traz uma economia no custo de impressão que pode chegar a 95%. Ele se aplica a pessoas e indústrias que buscam reduzir o orçamento. Impressoras LED são muito semelhantes às impressoras a laser, pois utilizam toners como suprimento. O LED é a parte da impressora que vai gravar a imagem nos cilindros para iniciar a impressão. Em seguida, ocorre a fixação da tinta por meio da fusão que aquece o papel, utilizadas em locais que demandam impressões com diferentes gramaturas, como a raio-x, ultrassom e gráficos. O LED é composto de micro LED que ocupam pouco espaço. Isso faz com que o tamanho das impressoras sejam menores. Os cilindros são alinhados na horizontal, permitindo que o equipamento trabalhe com diversos tipos de papel. Impressoras plotter. As impressoras podem ser feitas em formato maior e em diversas superfícies, ideal para obras de arte, plantas, mapas, projetos e desenhos. Além disto, existe ainda a versão plotter de recorte, que conta com uma lâmina capaz de recortar os desenhos conforme foram feitos no computador. São encontradas em escritórios de arquitetura, estúdios gráficos, fotográficos e empresas de engenharia. Utiliza já de tinta de modo avançado, com cartuchos de 6, 8 e 12 cores. Impressora sublimática. A impressora sublimática age de forma que, para transferir o corante para o material, utiliza calor. Através dele, as fitas transferem em forma de gás as cores para o papel. As cores são impressas cada uma em sua vez, e isso aumenta o tempo da impressão. Por suportar materiais como plástico, cartão, papel ou tecido, elas são aplicadas em locais que envolvem artes gráficas, como impressões fotográficas, cartões de identificação, roupas e muito mais. Os cartuchos utilizam cartuchos de tinta que são como fitas, no esquema de cores CMYK. Quanto à tecnologia, os corantes de sublimação são transferidos em forma de gás para folhas de papel, de transferência através da fita de cor. Impressoras de impacto. Essas impressoras utilizam rolos de fitas banhados com tinta. Quando a impressão é feita, um pino prensa o rolo de fita contra o papel, realizando a gravação, semelhante às máquinas de escrever manuais antigas. Grandes indústrias ainda conseguem tirar proveito desse tipo de impressora, já que algumas funções, como por exemplo a capacidade de imprimir vários papéis de uma vez só com papel carbono, pode ser útil para estabelecimentos comerciais. Impressoras térmicas. A impressão ocorre com o aquecimento da cabeça térmica, que é pressionado contra o papel térmico. O papel escurece nas áreas queimadas, gerando impressão. Essas impressoras são usadas para imprimir cupons fiscais e extratos bancários. O papel desse tipo de impressora é conhecido como papel térmico. O que imprime os caracteres no papel é a cabeça térmica. Esse dispositivo não é tratado como um suprimento tradicional, que possui uma determinada carga e precisa ser trocado. Impressoras solventes. É semelhante à usada em impressoras que usam tinta à base de água. A diferença é que os pigmentos utilizados para produzir as cores nas tintas solventes são aderidos aos materiais de impressão por meio de uma resina que fixa a cor e a protege de danos. As impressoras solventes são próprias para grandes impressões que exigem o uso de grande quantidade de tinta, como banners e faixas. Entretanto, elas possuem tecnologia que possibilita a utilização de tinta à base de solvente. Essas são a prova de água e desbotamento. As impressoras 3D são capazes de criar diversos objetos. Os materiais mais utilizados são os plásticos, que são rígidos, leves, flexíveis e resistentes. Possui também a fusão a laser. Nessas, usam-se até metais como insumo. As impressoras 3D são aplicadas em designs gráficos, nas áreas de medicina, arquitetura, engenharia e tantos outros. As impressoras de cera utilizam blocos de cera sólidos ao invés dos cartuchos de tinta líquida. Estas têm como vantagem a diminuição de resíduos, facilidade na hora da troca de insumos e redução no custo de impressão. No momento da impressão, a cera é aquecida até derreter, então é despejada no papel, onde penetra na fibra e esfria novamente até solidificar-se. Os tipos de cartucho mais comuns são os originais, os compatíveis e os remanufaturados.
O cartucho mais recomendado é o cartucho original, geralmente produzido pelo mesmo fabricante da impressora, assim como o toner T654. Empresas e residências com preocupação ambiental costumam optar por toners originais por conta das políticas das empresas fabricantes, que possuem programas de coleta e reciclagem dos cartuchos vazios. O cartucho remanufaturado passa por um processo de recarga e reciclagem. É muito utilizado em impressoras laser ou jato de tinta, com os cartuchos de toner e inject. Ao iniciar o processo de remanufaturar, o cartucho é reutilizado com a mesma quantidade e capacidade do original. Já o cartucho compatível são mais baratos, porém sua qualidade de impressão podem ser menos estáveis. São produzidos com uma espécie de genérico. A diferença entre cartucho e toner é que o toner é utilizado em impressoras a laser e o cartucho é usado em impressoras a jato de tinta. Outra diferença importante está na tecnologia utilizada para a impressão. O toner possui uma vida útil e qualidade de impressão maior que a dos cartuchos. Impressoras que necessitam do uso de cartucho são aplicadas em pequenas empresas, residências e lugares que não demandam muita quantidade de impressão e qualidade, enquanto impressoras que necessitam uso de toner estão presentes em lugares que demandam qualidade e alta quantidade de impressão. As impressoras possuem defeitos, e entre eles, os mais comuns são entupimento do filtro, superaquecimento causado pelo bloqueio da exaustão de ar, impressão suscetível ao desbotamento, impressão lenta, custo de reposição de suprimentos elevado e atolamento de papel. Assim terminamos o vídeo e agradecemos pela sua atenção.